bom dia para vocês. Vamos começar nossas aulas de filosofia. Então, super animados aí, segundo bimestre, tá? Esse é o vídeo 1. E a gente vai dar uma volta ali, porque eu acho que a gente faz tanto tempo que a gente viu, e a gente iniciou o socialismo, tá? Eu lembro que no primeiro dia de aula sobre socialismo, que foi o iníciozinho antes desse período que a gente está em casa, eu perguntei a vocês o que era socialismo e muitos da turma ficaram ali na dúvida se conheciam realmente o socialismo ou não, né? E outros misturaram o socialismo com outras correntes aí históricas que tem. Então hoje a aula é para a gente dar uma retornada, né, naquela parte do socialismo e vamos entender novamente o que é o socialismo, tá? Lembrando que o quadro aqui está rabiscado, mas é mais ao norte da professora, que vocês sabem como eu sou, que eu preciso dar uma rabiscada no quadro para me nortear melhor aquilo que eu estou fazendo no conteúdo, tá? Não se preocupe se não estiver vendo o quadro, porque tudo isso aqui eu vou colocar em slides para vocês, vai ficar anexado nessa aula, ok? Então, preste sua atenção no que a professora está falando para vocês. Para iniciar, o socialismo, gente, é uma palavra em latim, ok? É uma palavra em latim que quer dizer associado. E qual o principal objetivo desse sistema? É instaurar uma sociedade sem propriedade privada. Então, o grande ápice do socialismo, quando ele surgiu, foi no século XIX, tá? Então, no século XIX, nós temos aí o início do socialismo, com duas criaturas que se chamam Karl Marx e Friedrich Engels. É muito comum você já ter ouvido falar no Karl Marx, tá? Mas algumas pessoas não têm muito contato com Friedrich Engels, que foi muito amigo do Karl Marx, ajudou inclusive o Karl Marx em várias situações da vida pessoal dele. E tanto quanto o Karl Marx, o Friedrich Engels fez a construção desse sistema que se chama o socialismo, tá? Então, quando a gente fala de socialismo, a gente não pode esquecer que teve dois autores principais, Karl Marx e Friedrich Engels. Todos os dois eram alemães, tá? Então vieram ali da Alemanha. Professora, e qual, dentro da história, a gente está falando de que período? Tá? Então a gente está falando, gente, de um período após a Revolução Industrial. Okay? Então a Revolução Industrial, ela foi um marco do início do capitalismo. Desde os tempos remotos, primitivos, já existia um sistema que a gente fala sistema de trocas. Depois teve o sistema mercantil, né, de vendas, de trazer produtos de outros países para outros países. Tá? Então, mesmo antes de se inventar a moeda, já existia essa questão de trocas, que já é um sistema de econômico, a gente já considera como sistema econômico, tá? Então, a partir da Revolução Industrial, foi que o pensamento ali na Europa, ele se modificou com relação à economia. Por quê? Porque agora não era mais uma economia só de sobrevivência, como foi no período ali da Idade Média, no período da Idade Antiga, mas agora é uma economia também para mudar de vida. Então as pessoas começaram a entender que elas poderiam ganhar dinheiro, poderiam mudar a situação delas, tá? Então poderiam consumir outros bens que não fosse só aquele que seria para a sua subsistência. Então antes eles pensavam, eu preciso de um sapato, porque o meu já não tem condição, então eles iam lá e adquiriam esse sapato. Preciso de uma roupa porque a minha já virou lixo. Mas agora, com a Revolução Industrial, aonde a oferta de produtos vai aumentar, as pessoas também vão consumir mais. Então não era só aquela roupa que lavava e trocava,
agora eu quero uma roupa para sair, agora eu quero uma roupa para usar no domingo, uma roupa para o frio, uma roupa para o calor. Então as pessoas começaram a consumir mais a partir dessa revolução industrial, que aí vocês, na aula de história, vocês vão ver que começam a se criar máquinas, começa a se produzir vários produtos, né, que vai gerar uma economia de consumo, tá? E essa revolução industrial, nesse período histórico ali da Alemanha, na França, na Inglaterra, tem algumas mudanças que a gente considera significativas, mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças culturais, tá? Então, a população ela vai deixar de ser rural e ela vai partir agora para as cidades, porque era lá que estavam as fábricas. Então, essa população, mesmo que a cidade não estivesse preparada para receber ela, mas ela iria para a cidade, né, para trabalhar nessas fábricas em busca também de uma melhor qualidade de vida, o que não acontecia. Tá? Então, a gente vai ver vários historiadores que vão publicar livros referentes a esse período aqui da Revolução Industrial, onde as pessoas moravam em lugares superlotados, sem nenhuma estrutura, sem banheiros e tal. Eu até comentei com vocês na aula que eles faziam, né, os seus dejetos em latinhas, né, em latas, em baldes, e saíam no meio das ruas, né, levando esses dejetos para ser colocado na rua mesmo. Então, assim, não existia um saneamento básico, não existiam casas apropriadas para essa multidão que estava saindo da zona rural e vindo agora para a cidade grande, tá? Criando aí os grandes centros urbanos. Não existia nem moradia para todo mundo, por isso que eles ficavam em grandes galpões aglomerados, sem nenhuma estrutura. E aí, professor, como era? Eles uns sobreviveram e muitos morreram de doenças, né, que pegaram por falta de higiene mesmo. Então, o que se viu que Marx, né, e Engels percebeu nesse contexto é que as pessoas estavam trabalhando 18 horas, 20 horas, 15 horas por dia, 12 horas, em troca de uma recompensa econômica, ou seja, um salário que não era adequado e que também estava tendo uma exploração com esses trabalhadores. Vocês sabem, na época da Revolução Industrial não existiam leis trabalhistas, tá? Não existiam horas de trabalho, que alguém que lutava, que dizia, olha, você só vai trabalhar 8 horas por dia. Não existia isso. Então, quanto mais você trabalhasse, maior seria o seu rendimento, que nem eram esses rendimentos todos, tá? Vale salientar isso, tá, gente? Não tinha também esse retorno financeiro adequado. Então, Marx percebeu que as pessoas trabalhavam, mulheres grávidas morriam em cima das máquinas, crianças, pessoas idosas, não tinha, era trabalho, e não tinha ninguém que pudesse ali dizer assim, olha, alguma coisa está errada nesse sistema, alguma coisa não está caminhando bem. O que acontece? Vem aí Marx e estuda esse sistema que ele vai chamar de sistema capitalista, capitalismo, tá? Isso aí vocês acho que escutam muito, que é o sistema que a gente está incluído hoje, é o sistema capitalista. Todo sistema ele tem características de governo político, social e econômico. Então, quando a gente fala de capitalismo ou socialismo, a gente está falando de algo que tem características políticas, sociais e econômicas. Tá? Então, Marx vai dizer que aquele sistema ali, depois da Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam nas fábricas, nos pequenos comércios, era um sistema capitalista, onde o capital, o dinheiro, né, ou seja, o dinheiro, era quem mandava e era quem estabelecia as ordens, as relações que eles tinham. Então, para Marx, as relações sociais, culturais, políticas, tudo isso estava envolvido diante de uma relação econômica.
esse termo capitalismo, né, para definir essas relações, ele também vai criar outro sistema que seria para confrontar, ou seja, para brigar com o capitalismo, que seria o socialismo. Então chega o socialismo e diz, olha, tudo isso, mas vai dizer que está acontecendo, é porque existe o dono das fábricas, o dono do sistema que oprime o trabalhador. E esse trabalhador, ele não tem consciência que ele está sendo explorado. Tá? Então, o que é que Marx queria que a população da época entendesse? Os seus escritos, com aquilo que ele publicava em jornais, em livros, em manifestos e tudo mais. Ele queria que as pessoas se libertassem das amarras do capitalismo, que entendessem que elas estavam sendo exploradas, que se juntassem, que lutassem pelos seus direitos e que mais na frente, anos depois, ele vai criar justamente o sistema socialismo, que é para tirar essa propriedade privada e agora ser dividido por todos. Então, é claro que isso gerou várias discussões, por isso que hoje, em pleno, isso aqui foi no século XIX praticamente se viu de cabeça para baixo com as ideias de Marx. Né? Influenciou muitos países poderosos por aí. Mas foi tão importante esse sistema que ele criou, porque ele não só criou o socialismo, mas ele fez a gente entender o capitalismo, que é aí que seria um grande ponto-chave de Marx, tá? E do Engels. Por quê? Porque às vezes a gente olha para Marx e só pensa, Marx foi socialista, ele não queria a propriedade privada e tal, e a gente começa a criticar Marx, mas a gente não entende a importância de Marx para que a gente possa entender todo o sistema que a gente vive hoje no século XXI. Então, por isso que Marx, todos os anos, eu falei para vocês, todos os anos, dentro do Enem, cai questões tanto em história, como em filosofia, como em sociologia, que vocês no nono ano vão ter acesso a partir do primeiro ano, cai questões sobre Marx, porque ele foi considerado dentro da história, dentro da sociologia, dentro da filosofia, o cara que fez a gente entender o capitalismo. Tá? Então, é de grande importância que vocês entendam tudo isso aqui que eu estou tentando passar para vocês no pensamento do Marx e do Engels. Tanto que pessoas que estudam economia, que estudam política, que estudam direito, todas elas vão ter contato nas universidades com as ideias de Karl Marx para se entender todo esse sistema que a gente vive. Tá? Então, esse conteúdo, gente, é de extrema importância para vocês no nono ano. Porque quando chegar no primeiro ano, vocês vão ter acesso mais profundamente, vão ver no primeiro ano, no segundo, vão ver no terceiro ano, Karl Marx e Friedrich Engels com o capitalismo. Claro que numa dimensão maior, porque o legado que eles deixaram é assim, enorme. Então, tem muita coisa aí para vocês ainda aprender desses dois, tá? Então, acho que não dá para vocês verem direitinho aqui, mas eu coloquei os 10 conceitos principais do socialismo, né? Os 10 conceitos que Marx deixou para a gente. Eu vou pegar aqui meu livro. Esses conceitos estão na página 26 e 27. Não se preocupe que eu vou deixar as páginas também aí nos slides, tá? Então, acompanhe a explicação, depois vocês vão lá nas páginas no livro e dá uma lida, tá? Lembrando, filosofia sem leitura é complicado, tá? Então, ler é super importante dentro da filosofia, ok? Então, primeiro conceito, materialismo histórico. Eu expliquei para vocês que o materialismo histórico faz parte, né, de um grande gama, se entende, Marx vai entender junto com Engels, que a sociedade, desde o princípio até os dias de hoje, ela foi norteada por sistemas econômicos. Então, quem tinha aquilo, nem que seja na época de troca, que não tinha dinheiro, como eu falei para vocês, quem tinha aquele bem, quem tinha
tinha a propriedade privada, quem era o dono do feudo na época do feudalismo, era quem tinha o poder. E Marx vai dizer que em toda a história, esse sistema econômico ele vai mudar as estruturas da sociedade. Ou seja, o modo como a sociedade ela se relaciona político, como eu falei para vocês, social e econômico, tá? Então, o materialismo histórico ele vai falar sobre isso, a importância que teve a economia durante toda a história da humanidade, ok? Segundo ponto é o materialismo dialético. Quando a gente fala de dialético, a gente está falando de mudança, né? de conversa, de transformação, tá? Então, é uma transformação que acontece na sociedade, nos países como um todo, quando aquele sistema já não é o suficiente. Então, Marx vai dar até o exemplo da Idade Média. Por um certo período, por séculos, o sistema do feudalismo ele foi o suficiente para a Idade Média, ou seja, as pessoas moravam no feudo, serviam ao seu feudal em troca de quê? Da segurança, de ficar seguro ali nos muros daquele feudo. Porém, chegou um certo tempo na história que aquele sistema não funcionava mais. Então, houve uma troca por outro sistema, entrou ali o período da modernidade, que já vem aqui também com a Revolução Industrial, com a criação de máquinas e tudo mais. E tudo isso, gente, vai sempre mudando. Há essa mudança histórica no comportamento da sociedade, ok? Então, por isso que ele chama materialismo dialético, aonde esse sistema econômico ele vai mudando com o tempo, quando a sociedade acha que aquele sistema já não é o suficiente, ok? Modo de produção seria o nosso terceiro conceito que Marx vai deixar para a gente. Então, modo de produção seria aquilo que a sociedade ela vai produzir para atender às suas necessidades. O que é que a sociedade precisa? Isso aqui a gente vai começar a pensar aqui no período da Revolução Industrial, tá? O que ela está precisando? Uma produção de roupa, de sapatos. Hoje, o que é que a sociedade está produzindo tanto? Tecnologia, celulares, smartphones. Então, tudo isso, gente, é o modo de produção, é aquilo que é produzido diante das necessidades que a sociedade tem, ok? Estou falando de uma forma resumida cada um, porque eu quero que vocês leiam o material e a gente vai tirar as dúvidas depois, tá? Os meios de produção seria o quarto conceito aqui que Marx traz com o socialismo. O que são os meios de produção? É tudo aquilo que é utilizado, né, a produção de determinado produto. Os meios. O que é que eu preciso para ter tal produto? Tá? O que é que eu preciso para fazer portas, para vender portas? Eu preciso de quê? De madeira. Eu preciso de quê? De tal máquina. Eu preciso de quantos trabalhadores naquela fábrica. Então, os meios de produção é aquilo que eu necessito para produzir tal produto. Então, vamos dar um exemplo aqui da Alpargatas. O que a Alpargatas precisa para produzir aquilo que ela a sua maior produção lá são o quê? São as chinelas. É claro que a Alpargatas produz também tênis, roupas e tal, mas seu maior meio de produção lá são o quê? As chinelas, as sandálias. O que é que ela precisa para produzir? Borracha. Essa borracha vem de quê? Tem material químico. Que máquina ela precisa ali? Então, tudo que está envolvido na produção daquela sandália havaiana é meio de produção, tá? Luta de classe é o quinto conceito que Marx traz. O que seria a luta de classe, né? Seria quando o trabalhador está insatisfeito com o sistema que está governando ele. Então, vamos dar um exemplo da classe operária aqui na Revolução Industrial. Hoje a gente só tem as leis trabalhistas, hoje a gente só tem aqueles horários de trabalho, férias, 13º, porque houve uma revolução, uma luta de classes, onde
classe dos trabalhadores se uniram e começaram a lutar por direitos, por melhorias, pelo sistema que estava ali lhe oprimindo, tá? Espero que isso tenha ficado claro, mas qualquer coisa a gente tira as dúvidas. Nosso próximo ponto aqui dos conceitos 6, mais-valia. Isso aqui é um dos conceitos mais difíceis de se entender e sempre cai no Enem. Sempre cai, sempre tem uma chave, sempre tem um balãozinho ali falando sobre a mais-valia. O que a gente falou, resumindo, né, é o excedente produzido por quem trabalha que não é passado para ele, que fica com o dono dos meios de produção. Então, eu dei o exemplo para vocês. Você trabalha na fábrica da Alpargatas e você teve uma grande encomenda e você teve que trabalhar dias a mais, horas a mais daquilo que era seu horário habitual. Então, se você trabalhava 8 horas, você aumentou, por exemplo, 1 hora a mais, 2 horas a mais para atender aquele grande pedido que a fábrica teve. Só que você recebe o valor dessa hora a mais, claro, você vai receber no final do mês, mas você não vai ter parte no lucro que essa fábrica vai ter por vender a mais. Então, todo aquele lucro que com certeza é 4, 5 vezes mais do que o seu salário, vai para quem? Para o dono da fábrica. Então, esse conceito Marx vai chamar de mais-valia. Ou seja, sempre o dono da fábrica, ele fica com saldo devedor para o seu empregado, ok? Então, não sei se vocês estão entendendo, mas o bom era que vocês estivessem aqui para a gente dar um comentário sobre isso, né? Fazer aquela polêmica. Mas é assim que funciona, tá? Você recebe pelo seu horário a mais, mas o lucro que aquele dono da fábrica vai ter vai ser de 5, 6, 10 vezes mais, dependendo do valor, do que seria sua hora a mais de trabalho, ok? E aí fica sempre com os donos dos meios de produção, não vai nada para o empregado, ok? O sétimo ponto, lembrando, gente, que essa mais-valia aqui, algumas fábricas elas já têm medo dessa mais-valia. Eu vou deixar abrir um entre parênteses aqui. Então, alguns trabalhadores, alguns sindicatos já lutam por parte, né, para ter parte nos lucros quando aparece essa situação. Então, hoje no século XXI, algumas fábricas já repartem, né, com uma parte do lucro com os funcionários que trabalharam aquelas horas a mais. Isso, gente, é ter consciência, tá? Mas aqui, quando Marx ele criou esses conceitos, a gente está falando lá no século XIX, tá? Estamos no século XXI. E aí, olha como foi importante Marx falar sobre isso, para que hoje a gente tivesse consciência e lutasse pelos seus direitos. E os donos dos meios de produção, né, os donos desses ambientes, eles começaram também a ter essa consciência de que o trabalhador ele merece, sim, ter uma parte nos seus lucros, tá? Então, século XIX, criados esses conceitos. Hoje, século XXI, também esses conceitos servem para rever, né, o que está acontecendo nas fábricas. Outro conceito foi a força de trabalho, né? Que a força de trabalho são a mão de obra, ou seja, a força de trabalho é o trabalhador, é aquele que está lá, mesmo que seja uma máquina, é aquele que manuseia a máquina, é aquele que fura lá a havaiana, é aquele que corta. Então, o trabalhador é a força de trabalho. Tá? Então, para Marx, essa força de trabalho, ela não é valorizada tanto quanto ele achava que deveria. Okay? Oitavo conceito, ideologia. A ideologia, ela tem vários, ela é muito abrangente. Tá? Então, tem muitos conceitos ligados à ideologia. Aqui, essa ideologia que a gente está falando é a ideologia marxista, onde ele vai falar que os donos aí dos meios de produção, eles colocam ali na cabecinha, né, daquele que tem a força de trabalho, daquele que trabalha para ele, de que aquele é o lugar dele,
né? Colocam ideias de que aquela posição é a posição que aquela pessoa merece. Então, são conceitos, são ideias que são criadas e geralmente pelos donos do meio de produção para essa força trabalhadora, tá? Para o trabalhador. Então, Marx vai dizer que é como uma grande ilusão colocada sobre o trabalhador. E aí, com essa ideologia, chega o nosso nono conceito, que é o de alienação. Então, o trabalhador recebe essas ideias ideológicas, né, vindas dessa classe dona do capital, e ele vai aceitar aquilo, se alienando de que ele então eu estou confortável aqui, eu tenho meu trabalho, eu ganho meu dinheiro no final do mês, não tenho nada para falar. Né? Eu tenho que dar graças a Deus por tudo aquilo que eu tenho. Então, essa ideia de que você não pode sair do seu status, que você não pode crescer, de que você não pode alcançar dias melhores, que o trabalhador ele já recebe o suficiente, ela é uma alienação segundo Marx. Tá? Então, aquilo ali que acontecia no século XIX era praticamente uma classe enorme de trabalhadores que iam lá, trabalhavam, mas que não tinham noção do valor do seu trabalho, ok? Então, tem um filme que retrata muito bem isso, que é o Tempos Modernos do Charlie Chaplin, aonde o Charlie está ali, ó, né? Fazendo aquilo ali, fazendo, não sei se você já viu essa cena, que ela é bem, ele fazendo aquela sequência, e ele já nem sabe mais o que ele está fazendo, é tão repetitivo que ele não pensa mais sobre o que ele está fazendo. Então ele cai ali por cima da máquina e tal, por quê? Porque ele está alienado naquele trabalho, tá? Então ele não sabe mais lutar pelos seus direitos, ele não sabe mais o que ele quer da vida, ele acha que dali já é o suficiente. Então Marx vem dizer que esse conceito é um conceito de alienação. E por último, né, um dos conceitos mais procurados, não é nem que está lá, mas que você entenda, é o de consciência de classe. Então, a gente viu 10 conceitos. Consciência de classe é quando essa classe trabalhadora, ela toma consciência de que ela tem direitos, como ela tem deveres também, e ela parte ali para lutar pelos seus direitos. Então, foi a partir dessa consciência de classe que a gente tem hoje os direitos trabalhistas, tá? Então, que a gente trabalha tantas horas, que a mulher grávida ela só trabalha até certo mês, que ela tem um descanso, o salário maternidade, o salário de desemprego também. Tá? Então, tudo isso foi conquistado a partir dessa consciência de classe, onde a classe se juntou e criou, né, seus direitos, lutou pelos seus direitos. Claro, gente, que isso não foi da noite para o dia. Amanhã sim vou ler Marx lá e hoje eu vou revolucionar a minha fábrica. Não foi isso. Tá? Então foram várias publicações, vários anos, séculos se passaram para que as pessoas começassem a se juntar e compreender tudo isso. Ok? Então, o que é que Marx queria? Qual era o seu principal ponto? É entender o capitalismo para que a sociedade ela pudesse mudar para outro sistema econômico que era o socialismo. Okay? Mas para Marx e para Engels, essa população ela só ia chegar ao socialismo quando ela entendesse o capitalismo. E para se entender o capitalismo, precisaria de quê? Desses 10 conceitos que eu passei para vocês. Okay? Então, resumindo nossa aula de hoje, que acho que ficou bem comprida, né? Mas eu acredito que vocês vão entender direitinho, eu estou aqui para tirar a dúvida de vocês, tá, gente? Não deixem a dúvida guardada, anote tudo que a gente vai tirar, ok? Então, resumindo, para se ter uma sociedade socialista, que seria o fim da propriedade privada, teria que se entender o capitalismo, que para Marx começou ali com a Revolução Industrial, ok? Então, gente, na próxima aula a gente continua esses conceitos. Na próxima aula a gente vai ver novas coisas que aconteceram a partir das suas ideias aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!